Pessoal, uma das dúvidas que eu mais recebo é a seguinte: Lê, mas o que rende mais? É um CDB pós-fixado pagando 110% do CDI? Ou é um CDB pré-fixado que está pagando 15%? Ou é um CDB IPCA mais 7,3%? Que rende mais afinal de contas? Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse cálculo de forma prática, passo a passo. Vou fazer alguns exemplos aqui reais comparando esses três tipos de CDBs para que você possa fazer os seus próprios cálculos quando você for fazer os seus investimentos. A primeira coisa que você precisa entender é a diferença de um CDB pós-fixado, um pré-fixado e um atrelado ao IPCA. O CDB pós-fixado é aquele que paga um percentual do CDI, por exemplo, 110% do CDI. E o que é o CDI? O CDI é uma taxa que acompanha de perto a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, é a taxa mãe da economia, que hoje, dia 3 de março, quando eu estou gravando esse vídeo, está em 13,25% ao ano. O CDI sempre fica 0,1 ponto percentual abaixo da taxa Selic. Então, hoje, o CDI está em 13,15% ao ano. Só que a taxa Selic e, consequentemente, o CDI ficam aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. A cada 45 dias, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, se reúne para decidir se a Selic vai ficar igual, vai subir ou vai cair. Quando a Selic sobe, o CDI também sobe e, consequentemente, esse seu investimento pós-fixado vai pagar mais. Se a Selic cai, o CDI também cai e o seu CDB pós-fixado vai pagar menos. Então, por isso que o nome é pós-fixado. Você não tem como saber exatamente quanto você vai ter de rentabilidade no final do investimento, mas é possível fazer uma conta aproximada que eu vou explicar como para vocês aqui no vídeo. E o CDB pré-fixado, esse é mais simples, ele te paga uma taxa fixa de juros. Então, se for um CDB pré-fixado a 15% ao ano, por exemplo, você sabe que depois de um ano ele vai te pagar 15%. Então, o CDB pré-fixado é o único tipo de CDB que você vai ter certeza absoluta do quanto você vai ter no final do seu investimento, porque a taxa já é pré-fixada, já é pré-definida quando você faz o seu investimento. E o terceiro tipo, que é o CDB atrelado ao IPCA, que a gente pode chamar também de CDB híbrido, porque ele é uma mistura de pós-fixado com pré-fixado. Por quê? Porque esse tipo de CDB, ele te paga o IPCA, que é a inflação, essa é a parte pós-fixada dele, porque a gente não tem como saber quanto vai ser a inflação no próximo ano, nos próximos 2 anos, e ele tem uma parte pré-fixada, porque ele te paga o IPCA mais uma taxa fixa que é definida no momento em que você faz o investimento. E apesar de a gente não ter certeza de quanto vai ser a inflação depois de 1 ano ou 2 anos, a gente também pode fazer um cálculo aproximado para que você consiga saber qual vai ser o melhor investimento. É um pós-fixado, um pré-fixado ou um CDB atrelado ao IPCA. E a partir de agora eu vou te mostrar como fazer o cálculo na prática. Então já se inscreve aqui no canal se você gosta dos nossos vídeos, me ajude aí no projeto para a gente bater 1 milhão de inscritos ainda esse ano de 2025. A gente já tá com 925 mil quase, então não falta muito, conto com a sua ajuda. E claro, deixa o seu curtir também e compartilha esse vídeo, que é um vídeo de utilidade pública, com os seus amigos, com os seus familiares, manda aí nos seus grupos de WhatsApp. Estou no Instagram também, @fonte da fortuna. Então vamos começar, pessoal. Vamos imaginar que você queira fazer um investimento com prazo de 1 ano e aí você tem uma opção lá no seu banco, na sua corretora, de um CDB pós-fixado, um pré e um atrelado ao IPCA. Primeira coisa, antes de fazer os cálculos, a gente precisa de 3 informações. Primeiro, uma projeção da taxa Selic e do CDI para esse 1 ano, para o próximo 1 ano. Precisamos também de uma projeção do IPCA, da inflação, também para esse prazo de 1 ano, e nós precisamos saber qual que é a alíquota do imposto de renda
para esse mesmo prazo de um ano. Só tendo essas três informações em mãos é que a gente vai conseguir fazer os nossos cálculos. Então vamos começar pela taxa Selic. Como eu expliquei para vocês, a taxa Selic ela vai subindo ou descendo ao longo do tempo, mas a gente vai precisar fazer uma projeção. Qual que é a melhor forma de fazer isso? É pegar o relatório Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central do Brasil. Nesse relatório você encontra a expectativa do mercado financeiro, ou seja, a projeção do mercado financeiro para a taxa Selic e também para a inflação, tanto para o ano atual, 2025, como também para o ano que vem, 2026, e tem até para anos subsequentes. Então hoje, na data em que eu gravo esse vídeo, a Selic está em 13,25% ao ano. O Banco Central já avisou na última reunião do Copom que agora em março ela vai subir para 14,25% ao ano, mas depois ela deve continuar a subir. Aqui no relatório Focus a gente vê que os analistas de mercado financeiro acreditam que a Selic vai terminar esse ano de 2025 em 15% e vai terminar o ano de 2026 em 12,5%. Então, como a gente vai fazer esse investimento agora em 2025, hoje a Selic está em 13,25, aí vai subir para 14,25, depois vai subir para 15, depois em algum momento talvez ela comece a cair, a gente tem que pegar uma taxa média ali que esteja entre os 14,25 e entre os 15%. Então eu vou pegar aqui uma Selic em 14,6%, por exemplo, o CDI fica 0,1 ponto percentual abaixo da Selic, então o nosso CDI que a gente vai usar aqui, a nossa projeção, vai ser de 14,5%. Tô pegando o meio do caminho, não tô pegando nem a taxa atual em 13,25, também não tô pegando a taxa que deve terminar o ano em 15%. E a inflação IPCA? O mercado financeiro estima que a inflação termine esse ano de 2025 em 5,65% e 2026 em 4,4%. Então vamos trabalhar com uma taxa aqui mais próxima a esse 5,65% que deve terminar nesse ano de 2025. Vamos pegar uma taxa de 5,5% para inflação para o nosso IPCA. E a alíquota de imposto de renda para um CDB de vencimento em um ano? A alíquota é de 17,5%. Então, perfeito, nós temos agora uma estimativa para o nosso CDI do próximo um ano em 14,5%, temos uma estimativa da inflação em 5,5%, e temos a alíquota do imposto de renda 17,5%. A partir de agora, a gente pode fazer os nossos cálculos. Vou fazer aqui, para começar, uma simulação com vocês usando de exemplo os CDBs do Banco Daicoval. Ele oferece CDB pós-fixado, oferece pré-fixado e oferece atrelado ao IPCA. E nós vamos fazer os nossos cálculos aqui para o prazo de um ano. Então, o Daicoval tem um CDB pós-fixado que tem liquidez diária rendendo 107% do CDI. Você pode resgatar quando você quiser esse CDB, porque tem liquidez diária, mas aqui a gente vai imaginar que você vai resgatar depois de exatamente um ano para a gente fazer a simulação. O Daicoval também está oferecendo, na data em que eu gravei esse vídeo, dia 3 de março, um CDB pré-fixado em 15,20% ao ano e um CDB IPCA mais 7,31% ao ano. Bom, primeira coisa é o rendimento bruto. Qual que vai ser o rendimento bruto, ou seja, sem descontar o imposto de renda, do CDB pós-fixado? Se ele paga 107% do CDI e o nosso CDI projetado está em 14,5%, o que a gente vai fazer? 14,5 vezes 107%, isso é igual a 15,51% ao ano. Então tá aqui 15,51%. E o CDB pré-fixado, esse não precisa fazer conta, a gente sabe que a rentabilidade é de 15,20% ao ano. E o CDB IPCA mais 7,31%. A gente vai pegar o nosso IPCA projetado, que foi de 5,5, e somar 7,31%,
que é igual a 12,81% ao ano. Só que agora a gente tem que descontar o imposto de renda na alíquota de 17,5% dessas rentabilidades brutas. Então, o primeiro, CDB pós-fixado, a gente vai pegar a rentabilidade bruta, 15,51, e vai subtrair 17,5%. Isso vai ser igual a 12,79% ao ano. Essa é a rentabilidade líquida. Vamos para o pré-fixado, 15,20% de rentabilidade bruta menos 17,5% de imposto de renda é igual a 12,54%. E por fim, para o CDB IPCA+, 12,81% de rentabilidade bruta menos 17,5% de imposto de renda, teremos 10,57%. E agora a gente vai imaginar um investimento de 10 mil reais que a gente está fazendo hoje pelo prazo de um ano e vamos verificar quanto que renderia depois de um ano na prática. Então a gente vai pegar a rentabilidade líquida de cada um desses. Então vamos começar, a gente vai pegar 10 mil reais vezes 12,79% e isso vai ser igual a 1.279 de rentabilidade. Então 10 mil reais, a gente vai somar 1.279 e a gente vai ter 11.279 depois de um ano. Vamos para o outro, o pré-fixado, a gente vai pegar 10 mil reais, multiplicar por 12,54%, vai ser igual a 1.254, então a gente vai ter 11.254 depois de um ano. E por fim, o último, 10 mil reais multiplicados por 10,57% vai ser igual a 1.057, então 11.057 reais depois de um ano. Ou seja, nesse caso aqui, o melhor investimento é o CDB pós-fixado com liquidez diária, que vai te dar o maior retorno depois de um ano. Agora, pessoal, uma observação importante. Esse cálculo que eu estou mostrando para vocês aqui é um cálculo bastante simplificado. Ele não é tecnicamente correto porque eu tô fazendo os cálculos aqui com juros simples. Os investimentos de renda fixa, eles geram juros compostos, só que como a gente está simulando o prazo de apenas um ano e um valor baixo de 10 mil reais, a gente pode fazer esse cálculo mais simples que o resultado vai ser praticamente o mesmo do que fazer um cálculo mais complexo com juros compostos. Agora, se você for simular um investimento para 10, 15, 20 anos, aí você tem que fazer o cálculo correto usando juros compostos. Você tem que procurar uma calculadora de juros compostos na internet, vai ter que tirar manualmente o imposto de renda para a alíquota desse prazo mais longo, só que no longo prazo é muito difícil você conseguir estimar qual que vai ser a Selic e o CDI e qual que vai ser a inflação, ainda mais num país tão instável como o Brasil. Então é bem difícil fazer esse cálculo assim para prazos tão longos. Para o longo prazo, eu gosto de ter uma carteira diversificada, uma parte em investimentos atrelados ao IPCA, que me protegem da inflação, uma parte em pós-fixados. Os pré-fixados eu já não gosto muito para o longo prazo, porque você pode pegar uma taxa agora que parece boa e depois as coisas mudarem muito, o Selic subir muito, a inflação subir muito e essa taxa acabar ficando ruim. Ah, Lê, e como que eu faço para investir nesses CDBs aqui do Banco da Ecoval se eu quiser? Muito simples, estou deixando o link na descrição ou no QR Code. No momento da abertura da conta, você verifica se o cupom FORTUNA está preenchido e aí você vai investir 10 mil reais em qualquer investimento de renda fixa, mantém investido por 90 dias e fazendo isso você ganha um bônus de 100 reais depositados diretamente na sua conta. Então vale muito a pena por conta desse bônus de 100 reais que você ganha seguindo essas regras. Agora vamos para mais uma rodada de simulações em que eu vou pegar os CDBs do Banco Sofisa Direto, também prazo de um ano. Então, o Sofisa Direto ele tem um CDB pós-fixado com liquidez diária, você resgata quando quiser, mas aqui vamos imaginar que você vai resgatar depois de um ano, rendendo 110% do CDI. Ele também tem um CDB pré-fixado, pagando 14,4% ao ano, e um CDB IPCA mais 7,2% ao ano. Então, vamos começar pelo rendimento bruto. Bom, nossa projeção para o CDI é de 14,5%, a gente vai multiplicar isso por 110%,
que vai ser igual a 15,95% ao ano. Pré-fixado, 14,4%, não precisa fazer cálculo. E o IPCA, a gente vai pegar a nossa projeção de IPCA, 5,5%, e somar com 7,2 aqui vai dar 12,7%. Agora, rendimento líquido, tem que descontar imposto de renda, alíquota de 17,5%. Então, para o pós-fixado, 15,95 de bruto menos 17,5% vai ser igual a 13,15% ao ano. Perfeito. O outro, 14,4 menos 17,5% igual a 11,88% ao ano, e o IPCA 12,7 menos 17,5% igual a 10,47%. Vamos fazer a nossa simulação investindo 10 mil reais por um ano. Então, para o primeiro, pós-fixado a 110% do CDI, 10 mil reais vezes 13,15% é igual a 1.315, então 11.315, seus 10 mil reais de investimento inicial mais a rentabilidade de 1.315. O outro, 10 mil reais vezes 11,88%, isso é igual a 1.188, então 11.188. E o terceiro, o IPCA, que é 10 mil reais vezes 10,47% é igual a 1.047, então 11.047. Vocês veem aqui que também, para esse prazo de um ano, o CDB de liquidez diária 110% do CDI é o mais interessante. Ale, como que eu faço para investir no Banco Sofisa direto? Achei interessantes esses CDBs. Muito simples. Link na descrição ou no QR Code. No momento da abertura da conta, você coloca o cupom AVW1076454. Você vai ter 30 dias para investir no mínimo R$1.000 em algum CDB ou LCI, LCA que tenha vencimento em 12 meses ou mais, ou seja, não é válido para o CDB de liquidez diária, e fazendo isso você vai ganhar R$50 de bônus. E para você que quer aprender mais sobre investimentos de renda fixa, faça a sua matrícula no meu curso Liberdade Financeira. Eu te ensino tudo lá, renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, tem lives mensais comigo, você pode tirar dúvidas, tudo que você precisa, link na descrição ou no QR Code. Para terminar, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu te explico a comparar a rentabilidade de CDBs com LCIs e LCAs, porque tem muita gente que vê, por exemplo, uma LCI ou LCA de 93% do CDI e quer saber se rende mais ou menos do que, por exemplo, um CDB que paga 110% do CDI, porque LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda e o CDB não. Nesse vídeo eu te explico como calcular. Um forte abraço!